Thiago, e agora é comigo. O que eu quero aqui mostrar é alguns detalhes de como é que você faz essa aplicação. Nós vamos fazer essa aplicação aqui utilizando somente a fita para prender o stencil. E um detalhe, nós não vamos começar a fazer a aplicação por causa desse cantinho. Nós vamos dar uma distância para depois a gente fazer o acabamento do canto. Vai acompanhando e também você pode deixar dúvidas que a gente te responde nesse vídeo, onde você estiver assistindo, ok? Então vamos lá. Então, para começar a aplicação do stencil, a gente nunca começa a aplicação coladinha na parede. Isso dificulta muito na hora de fazer os acabamentos. Então é importante soltar ali do canto da parede uns 20 centímetros. Esse stencil é um stencil para iniciante, então a gente não vai utilizar cola reposicionável. Aqui basta a fixação do stencil com a fita crepe nas extremidades. Então, feito isso, a gente já está pronto para começar. O rolinho já está em ponto de carimbo e agora é só começar. A gente começa a fazer a aplicação de forma bem suave. Eu vou mudar a câmera de posição para a gente poder ver melhor. Então, a aplicação é feita começando das extremidades do stencil. A gente vai fazer a aplicação do quadro maior, como o Thiago já está quase terminando. E depois a gente pigmenta o meio. É importante a gente rolar o stencil, rolar o rolinho sobre o stencil e não ficar focalizando a aplicação em um ponto só. Isso facilita bastante a aplicação e evita os borrões. Agora a gente vai relembrar como a gente consegue o ponto de carimbo. A primeira coisa é você colocar pouquinha tinta sobre a bandeja de isopor. Rola o rolo sobre essa bandeja e depois uma superfície absorvente, que pode ser um papel craft pardo ou branco ou um papelão, a gente rola o stencil sobre ele, para que a tinta penetre mais no interior desse stencil e para que o excesso saia. O rolinho vai estar em ponto de carimbo quando a gente passar o rolo na mão e a tinta quase não sair. Uma pergunta muito recorrente: é preciso esperar secar para poder fazer a aplicação da próxima parte? E a resposta: não é preciso esperar secar. Como a gente utiliza o rolinho em ponto de carimbo, a parede absorve praticamente instantaneamente a tinta. Então você pode colocar a fita, pode posicionar e continuar. Não precisa esperar secar. A aplicação do stencil, a gente começa a fazer a aplicação com um rolinho bem de leve. E a gente rola bem o rolinho sobre toda a superfície do stencil. Isso evita bastante os borrões, porque a gente distribui a película de tinta que está no rolinho de forma mais uniforme e igual. Então é importante evitar de ficar focalizando num ponto só. É importante que a gente role o stencil mesmo e que a pigmentação seja uma consequência do número de passados que você passou por o mesmo ponto, não pela força que você fez num ponto só. Isso vai deixar a sua aplicação muito mais definida e homogênea. Retirou, a gente já posiciona novamente, utilizando os gabaritos de repetição. A fita pode passar por cima da última aplicação, não tem problema. E é só continuar a aplicação. Então não existe tempo de espera entre uma aplicação e outra. A gente faz tudo de forma sequencial e sem parar. Uma outra dúvida muito frequente é sobre a quantidade de tinta que a gente utiliza para fazer a aplicação, em média. Em uma parede de 10 metros quadrados aproximadamente, a gente gasta cerca de 800 ml de tinta acrílica premium. Então é um quartinho que a gente fala, né? Uma latinha de 1/4 de 800 ml. Ela é o suficiente para a gente fazer a aplicação dos modelos com padronagem intermediária. O que isso significa? Esse modelo, por exemplo, as partes vazadas dele têm tamanhos intermediários, né? Não são grandes nem pequenos. Então, nesse caso, a gente utiliza uma latinha de 800 ml e é o suficiente. Durante a aplicação, às vezes é necessário trocar as fitas das extremidades. Elas vão perdendo a cola conforme a aplicação.
Então é bem normal, se o seu stencil começa a ficar, a fita do seu stencil começa a ficar com a cola um pouco mais fraca, é bom trocar para você ter uma estabilidade maior durante a aplicação. Eu quero mostrar uma novidade para vocês. Olha só, a tinta solta completamente desse stencil. Então, que vantagem tem isso? Você pode reutilizar esse stencil várias vezes. Então, ele é um objeto colecionável. Então, você não perde depois de fazer uma parede. Aqui nós estamos utilizando tinta à base de água, que é o recomendado para se utilizar em parede. Você vai proteger a sua ferramenta, o stencil, e é muito mais fácil de trabalhar com tinta à base de água, né? Então, o stencil ele não é descartável e você pode colecionar. Isso é ótimo para pintores. Agora o acabamento. O que a gente vai fazer é colocar o stencil dobrado aqui no canto e fazer até a fita. Mas antes eu tenho que mostrar o que nós fizemos aqui. Nós colocamos uma fita estreita no canto da parede para que o acabamento ele fique bem feitinho. Eu vou mostrar no rodapé como que a gente fez. A gente fez no rodapé de propósito, sem a fita, para você ver como é que fica o acabamento quando não coloca a fita. É muito mais interessante quando a gente tem um corte e uma distânciazinha do canto utilizando a fita, do que deixar ele com uma nuance. A Priscila vai mostrar como que está o rodapé, que a gente vai deixar desse jeito, que é realmente para mostrar. Ele está com acabamento esmaecendo. Isso não fica interessante. Realmente é legal quando a gente tem um corte no desenho. Vocês vão ver a diferença agora na aplicação. Aqui nós tínhamos deixado uma distância de uns 20 centímetros da borda, realmente para fazer esse acabamento. Nós vamos dar continuidade nele aqui. Como esse desenho daqui ele se repete, tanto eu poderia colocar ele aqui, aqui, né? Então ele é simples. Eu vou colocar desse jeito que vai ser mais fácil para a gente dar o acabamento. Vou colocar aqui essa sobreposição. E agora eu vou utilizar o rolo nessa direção para fazer a pintura até o canto. Acompanhe. A aplicação dessa parte dos cantos é feita com um rolinho na horizontal. E a gente sempre leva o rolo ao encontro da outra parede, da parede que está perpendicular. Prontinho. Muita gente que tem dúvidas sobre como contornar portas, janelas e outros elementos. Da mesma forma como a gente faz os acabamentos de canto, dobrando o stencil e encaixando ele para fazer o contorno. Então é bem simples. Agora a gente já terminou a aplicação e a gente está fazendo a retirada da fita. Olha como que o acabamento fica bem certinho.